Boa noite. Quero pedir à igreja que se coloque de pé. Que nessa terça-feira você esteja disposto a colocar os seus corações abertos para poder receber aquilo que o Senhor Jesus tem planejado para cada um aqui. Estenda as suas mãos. Vamos iniciar esse culto em clamor ao Senhor Jesus. No seu lugar, clame a Ele, conte a Ele tudo que você tem passado, todos os seus problemas, todas as suas necessidades. E em meio à tempestade, Jesus ainda está lá. Em meio aos problemas, Jesus ainda está lá. Você consegue perceber que se você está aqui hoje, é porque Jesus esteve lá na hora que você mais precisou. O Senhor Jesus não te abandonou naquele barquinho. Você estava aflito, com medo, sem saber para onde correr. Mas Jesus estava lá. E Ele continua aí com você. Chame Ele para caminhar com você. Chame Ele para estar com você. Fale: Senhor, eu desejo a Tua presença aqui no meu trabalho. Eu desejo a Tua presença, Pai, aqui na minha casa. Senhor, meu Deus, eu inicio essa oração, Pai. Que esse culto possa mover céus e terra, Pai. Independente, Pai, do que somos, do que fizemos, Pai, do que falaram de nós, nós estamos rendidos à Tua presença, Pai. E hoje rasgamos o nosso coração com o desejo de Te conhecer mais, Jesus, com o desejo de nos aprofundar mais na Tua palavra. E quando tudo parecer que vai errado, o Senhor Jesus continuará lá, esperando você voltar para Ele de braços abertos. O Senhor quer te acolher, o Senhor quer te amar. O Senhor Jesus quer ministrar no teu coração os sonhos que Ele tem para você. Não adianta você falar que quer isso, que você quer aquilo, que o dono do barquinho, Ele planejou coisas melhores para você. Abra o seu coração agora e ouça essa canção. Bem-vindo aqui e em nosso coração toma a Tua direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem face a face, Senhor. Fascinado eu estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra
Senhor quer te ouvir. Teu reino venha mover a nossa fé e esperança. Grande Deus, aleluia, Senhor. A nossa fé está em Deus. Quando tudo parecer que vai se abalar, continuaremos olhando para Deus. Continuaremos olhando para Deus. Nem tudo é perfeito, porque aos olhos de Deus, Ele nos ama do jeito que a gente é. Ele nos fez perfeito aos olhos dEle. Estenda as tuas mãos. Diga ao Senhor: Senhor, eu te amo, Deus. Exalte a presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a única presença que merece ser exaltado. Ele merece ser o único rei do seu coração. E quando você pensar que tudo vai se desmoronar, Deus continuará lá. Continue com fé em Deus. Declare ao Senhor mais uma vez: que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram. De Deus, que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, você consegue declarar isso? Então declare ao Senhor. Pule, saia do teu lugar e declare para Ele. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Sim, Senhor, esse é o nosso clamor, porque nós cremos num Deus grande, num Deus poderoso que faz todas as coisas no tempo certo, do jeito certo, para o louvor da sua glória, Senhor. Nós te exaltamos, ó Deus. Este culto é para o Senhor. O teu nome é exaltado nessa noite, Senhor. Toda glória ao nosso Rei. Toda glória ao nosso Rei. Um Rei eterno e poderoso, grande. Um Rei justo e verdadeiro, que não mente, que não falha. Esse Rei voltará. Senhor, nós te exaltamos. Ah, Senhor, te damos o lugar devido nessa noite. Comece a abrir o seu coração. Declare palavras de adoração ao Senhor. Você nasceu para adorá-lo, nasceu para exaltá-lo. Você está aqui para declarar que Ele é o Rei da sua vida. Ele é o teu Senhor, Ele te ama, Ele te resgatou, Ele te salvou. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. O Senhor é lindo, o Senhor é bom, o Senhor é glorioso. Nós queremos te adorar nessa noite, Pai, e dizer que não há nada mais importante do que estar na Tua presença, Deus. Não há nada mais gostoso do que poder se derramar no teu colo, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te entregamos a nossa vida, te entregamos, Senhor, o nosso coração, nossos temores,
nossos medos, nossos anseios. Pai, toma tudo que há em nós nessa noite. Queremos nos render aos teus pés, ó Senhor, e cremos que não sairemos daqui como chegamos, mas que uma palavra vinda dos céus, ó Deus, virá aos nossos corações, ouviremos a sua voz, ó Deus, e seremos transformados e tocados por Ti, porque o Senhor está aqui. Estamos em torno do Teu nome glorioso, a Tua presença é real e verdadeira. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Você crê? Aplauda ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos. Graça e a paz de Jesus seja sobre você, meus irmãos. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Que a graça e a paz de Jesus seja sobre você. Declare isso para uma, duas, três pessoas aí, em nome de Jesus. Bom estarmos juntos, em família, família da fé. Glória a Deus. Você já cumprimentou alguém? Pode se sentar, fique à vontade. Que tempo gostoso, né? Dá vontade de parar, né, queridos? Mas segura aí. Nós vamos continuar adorando a Deus, celebrando ao Senhor, mas eu preciso aqui não só te cumprimentar, agradecer pela sua presença, dizer que você é importante e como é bom estarmos juntos e que você fique à vontade entre nós, e te lembrar também que nós estamos na noite da esperança, terça da esperança, em campanhas, não é? Então nós temos aqui os cartões para nos lembrar aqui das semanas, dos nossos pedidos, nossos propósitos. Quando você vir à frente depois da pregação para receber oração, não se esqueça de pegar o seu cartão aqui, para que você tenha lembrança, sequência e continue buscando ao Senhor. Mas também estou aqui nesse momento para também lembrar alguns recados importantes, avisos importantes daquilo que está acontecendo na nossa igreja, o movimento, não é, das redes acontecendo nas suas atividades mensais. Por exemplo, quero lembrar você que nessa semana nós vamos ter o encontro da Rede Mulher com culto especial nesta quinta-feira, dia 23, às 20 horas, e com a presença ilustre, especial, da pastora Lia, lá de Rolândia, uma mulher de Deus, amiga, viu? É praticamente minha mãe espiritual também, viu, pastor? É uma pessoa muito especial, eu tenho certeza que vai ser bênção para vocês, mulheres, nesta quinta-feira, viu? Não percam, em nome de Jesus. E também, queridos, nessa sábado, nesta semana, dia 25, vamos ter aí o culto especial também dos jovens, é o DIP, não é? A Rede Imersão, buscando a Jesus, com o tema Nossa Vida em Cristo, uma série no livro de Efésios, mergulhando na palavra, creio que vai ser bênção. Quero convidar você jovem, 18 mais, para estar com a gente, creio que vai ser fantástico, tá bom? E na semana que vem, meus irmãos, na quarta-feira, vamos ter aí os adolescentes, também buscando a Deus, num culto especial, né, a Last Night, ou seja, a última noite, a última quarta-feira, o último encontro deles do mês, com o culto aí nesse tema paizão. Então, na última quarta-feira do mês, dia 29, às 20 horas, é os adolescentes se reunindo, celebrando, buscando a Deus com intensidade, né? Cadê o Vinícius? O Vinícius está lá hoje. Buscando a Deus com intensidade, perdão. Aí, queridos, no dia 30, no dia seguinte, vamos ter a Rede Homem, com culto também especial do mês. Você, homem, está convidado, não, está convocado a estar aqui, para estarmos juntos num tempo de comunhão, só os homens, não é? Com aquela palavra também desafiadora, aquele tete a tete, homem para homem, tá certo? Você é convidado a estar conosco aqui no dia 30, na quinta-feira da semana que vem, às 20 horas, tá certo? E, queridos, o último recado é também um culto especial, nem tanto da nossa igreja, mas a nossa igreja vai participar no dia 1º de junho, às 19 horas, lá na Batista Filadélfia. É um culto organizado pelo Conselho de Pastores aqui da cidade de Sertanópolis, do qual nós, pastores aqui, fazemos parte também. E este culto vai ser de ação de graças pelo aniversário da cidade de Sertanópolis. Então nós precisamos nos engajar nisso, queridos. Não é o culto à parte, não é fora simplesmente das nossas atividades, mas é uma oportunidade de estarmos juntos como corpo de Cristo na cidade. Eu quero dizer algo para você,
os pastores, ou alguns pastores, nem todos ainda, mas estamos nos reunindo mensalmente, orando juntos, buscando a Deus juntos e buscando a vontade de Deus para essa cidade, queridos. E este culto é uma resposta também a isso. Então faça parte, vamos encher aquele lugar também com a IPI Sertanópolis. Se você não tem nada agendado, não tem nenhuma programação, não arrume outra programação, você já tem. Dia 1º de junho, no sábado, às 19 horas, nós vamos nos encontrar lá na Batista Filadélfia, somando forças como uma só voz, um só propósito, uma só fé, buscando a Deus pelo reino de Deus nesta cidade. Quem deseja isso? O reino de Deus nessa cidade, não só na nossa igreja, mas nas ruas dessa cidade, nas casas, nas famílias, nos trabalhos de todo mundo. Queridos, vamos buscar a Deus juntos, tá certo? Esperamos vocês lá, dia 1º de junho, às 19 horas. Amém, igreja? Em nome de Jesus, tá certo? Bom, nós vamos continuar celebrando ao Senhor, queridos, e eu quero convidar você que está aqui, você que nos visita, por favor, não se constranja, mas nesse momento nós vamos ter a oportunidade, enquanto cantarmos a próxima canção, nós trazemos nossas ofertas à frente, aqui nas urnas, pelos envelopes, ou então nos dízimos, não é? Ou as ofertas missionárias, aquilo que Deus tocar no seu coração, aquilo que você entender de contribuir. Se você é da casa e deseja trazer o seu dízimo, no seu compromisso e fidelidade com o Senhor e com essa igreja, fique à vontade. Estamos aqui para adorar a Deus com tudo o que somos e temos. Amém? Tudo é dele, tudo é para a glória dele. Amém, queridos? Vamos ficar em pé mais uma vez. E eu quero te convidar a fechar os olhos. Senhor, já entregamos tudo a Ti. Começamos este culto, Senhor, convocando o Teu povo a adorar, a se render, a abrir o coração. Cantamos, ó Deus amado, que os céus se abram sobre nós. E oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor nos envolva por inteiro. Que o Senhor nos alcance nessa noite mais uma vez. E nós já entregamos tudo a Ti. Mas queremos, ó Pai, pedir, faz a Tua vontade. E também agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito. Não merecemos nada. Apesar de nós, o Senhor nos ama e nos abençoa de forma extraordinária. Nós queremos Te adorar, Senhor, com tudo o que somos e com tudo o que temos. Afinal de contas é Teu. Em nome de Jesus Cristo, quem crê diz, amém. Vamos celebrar o Senhor Jesus. Mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Fraquezas, defeitos e falhas não vou esconder. Um amigo encontrei, Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Não há lugar que a sua graça não possa me achar.
és, ó Pai, digno de adoração, digno de honra, Pai. Nós viemos, Pai querido, e nós começamos esse culto te adorando e te exaltando, ó Pai. Tu és digno de adoração, Tu és digno de honra, digno de glória, Pai. Só Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. Santo, santo Tu és, Jesus. Santo Tu és, Deus. Tu és adorado, Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Tu és digno, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa
Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Tu és digno de adoração. Tu és. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, ó Pai. Nós amamos a tua presença, ó Pai. O teu amor inunda as nossas vidas. O teu amor transborda, transforma, nos restaura. O teu amor nos constrange, o teu amor nos restaura. O teu amor nos mostra, Senhor, para sermos parecidos contigo, para sermos semelhantes a ti, Senhor. Ah, tu és o nosso amado Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Seja adorado, Jesus. Ah, Senhor, nós te adoramos nessa noite, Pai. Tu que és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era e há de vir, aquele que nos amou incondicionavelmente, aquele que tem a chave, ó Pai, dos céus e do inferno, aquele que é o começo e o fim. Ah, Pai, nós te adoramos nessa noite. Nós rendemos adorações a Ti. Não há outro motivo, ó Pai, estarmos aqui nessa casa de oração, a não ser para Te adorar, para Te engrandecer o Teu nome, para Te buscar, ó Pai, para conhecer mais a Tua palavra, a sermos conhecidos pelo Senhor. Por isso, Espírito Santo, nós Te damos liberdade agora. Fala com os nossos corações, ó Pai, destrava os nossos corações para receber a Tua palavra, Deus. Se há algo em nós que nos impede de Te ouvir nessa noite, se há algo em nós que tem tapado os nossos ouvidos, fechado os nossos olhos, ó Pai, que caia por terra no nome de Jesus, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, sermos tocados pelo Teu Espírito Santo e transformados, ó Pai, por um caráter igual ao Teu. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Você pode se assentar, meu querido, minha querida. Obrigado, Ministério de Louvor, pela cooperação. Nós agradecemos também o pessoal do mídia, o pessoal do estacionamento, que está servindo aí com alegria ao Senhor. Amém? Bom, queridos, eu quero agradecer hoje em especial o pastor Rodrigo, o pastor Valdemar, o conselho dessa igreja, que me desafiou, que me deu essa oportunidade de hoje estar ministrando a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração sobre a sua vida. Pastor, muito obrigado. Obrigado, pastores, pelo encorajamento, pelo apoio de vocês. Tem sido uma bênção caminhar com vocês. Bom, gente, estamos aí com esse tema, vida abundante. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Nós temos abordado esse tema juntamente com a epístola de 1 João, a carta de 1 João. Nós temos estudado ela durante as terças. Então, se você tem o desejo, você é muito bem-vindo para estar aqui conosco às terças-feiras. Vida abundante. O que vem à sua mente? Quero começar essa pregação já com uma pergunta. O que vem à sua mente quando nós falamos sobre vida abundante? Abundância para mim, hoje inclusive na mesa do almoço, perguntei para o pessoal lá em casa, o que é abundância para vocês? Abundância para mim é algo em excesso, é algo a mais. Talvez para você seja vários imóveis, talvez para você seja vários dígitos na conta, talvez para você seja fartura na geladeira, talvez para você seja, não sei, ter vários carros. O que é abundância para você? A minha missão hoje aqui, juntamente com o Espírito Santo, é claro, é trazer para você um entendimento sobre vida abundante. O que é uma vida abundante? Vamos lá, abra sua Bíblia comigo, o texto de 1 João, capítulo 2, versículos 7 até o 11. Esse é um texto onde
João escreve uma carta para aqueles que já eram crentes em Jesus, para aqueles que já eram salvos. E a carta de 1 João, ela é como se fosse uma indagação. Como saber se eu sou salvo? Como saber se eu sou crente? É a carta de 1 João. Se um dia você quiser medir a sua salvação, se é que isso é possível, se você quiser mensurar isso, saber se você está trilhando os caminhos corretos, pode ler a carta de 1 João tranquilo, que lá vai ser a prova real. Acompanha aí comigo então, queridos. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que vocês ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Deixa eu passar aqui. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Parece um versículo, um texto meio confuso, esse começo, né? É um mandamento novo, é um mandamento antigo, mas João fala que agora é um mandamento novo. Eu tentei montar um esqueminha aqui para que você possa entender o que diz respeito a esse mandamento. Quando João está citando esse mandamento aqui, ele está falando sobre o amor ao próximo. Por que o amor ao próximo é um mandamento antigo? Se você acompanhar aí, você pode ver que essa referência que João faz é de Levítico 19, 18, onde fala assim: mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. E esse mandamento é antigo porque ele é dado ao povo, é dado a Moisés, antes da vinda de Jesus. Mas esse mandamento se faz novo quando Jesus ressignifica o amor ao próximo na cruz. Lá em João 13:34 nós podemos ver: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Por isso nós temos essa diferença do mandamento antigo, do mandamento novo, que às vezes pode ser meio confuso quando a gente se depara logo de cara com esse texto, mas espero que você tenha entendido e que nós possamos continuar aqui. Bom, mas falando de vida abundante, nós vamos abordar um pouquinho aqui sobre o amor ao próximo. E eu separei aqui algumas razões ou motivos de que nós, cristãos, devemos amar uns aos outros. Eu queria que você acompanhasse comigo, que você tivesse com seu coração aberto aí, para entender o que o Senhor quer falar com você nessa noite, amém? Bom, 1 João 4, versículo 10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O primeiro ponto de que nós, cristãos, filhos de Deus, salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro, que nós devemos amar ao próximo, diz a respeito a que o Pai nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E talvez nós poderíamos encerrar essa mensagem aqui agora, e isso basta. Eu estava refletindo um pouco nesse texto, eu falei assim: Jesus, não precisa nem dos outros 2 pontos, não precisa nem de conclusão, isso aqui já basta. O Senhor te amou primeiro, o Senhor me amou primeiro. Isso deveria ser a causa primeira, o primeiro motor, aquilo que nos condiciona, aquilo que nos impulsiona a amarmos uns aos outros, queridos. Como você pode ler ali em 1 João 4,10, Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A palavra de Deus em nenhum momento ela vai falar assim: eu os amei porque vocês me amaram. Eu os amei porque um dia vocês me amariam. Deus não tem interesse nessa jogada aqui. Deus não tem barganha, Deus não espera algo de nós. Deus não nos ama porque Ele tem uma relação de retribuição. Deus não espera que nós venhamos retribuir algo para Ele, mas Deus nos ama incondicionalmente, que enviou o seu Filho para pagar pelos nossos pecados. E quando nós lemos esse texto aqui do mandamento, que diz respeito a amar ao próximo,
nós precisamos e nós necessitamos ser encontrados pelo amor do Pai primeiro. Mas 1 João 4,19 diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeiro nós fomos amados, primeiro nós fomos encontrados, primeiro nós fomos resgatados, primeiro o Senhor olhou para nós com misericórdia. Depois disso, nós somos responsáveis de transbordar esse amor na vida das pessoas. Existe um psicólogo que escreveu vários livros de autoajuda. O nome dele é Wayne Dyer. E ele diz assim: só podemos dar aquilo que temos em nós mesmos. Ou seja, meu querido, às vezes você olha para uma pessoa e você gera expectativa nela, talvez de uma abordagem, de um relacionamento, de um tratamento, e essa pessoa não corresponde a essa expectativa. Mas nós, como seres, nós só podemos dar aquilo que nós temos em nós mesmos. E a minha pergunta agora para você, quando nós falamos a respeito do amor ao próximo, que nós só podemos dar quando nós recebemos o amor do Pai, que é o primeiro mandamento, quando nós amamos a Deus mais do que qualquer as outras coisas, eu pergunto para você: você já foi encontrado pelo amor do Senhor? Você já se permitiu ser encontrado por esse amor? Às vezes é a sua primeira vez aqui na igreja, às vezes você está aqui faz tanto tempo, mas você ainda não teve o contato com esse verdadeiro amor que transforma as nossas vidas. E às vezes, eu acho que a igreja cai num certo comodismo, né? Nós como igreja, tá? A começar de mim, tudo que eu estou falando aqui, irmãos, Deus já me pegou lá na minha salinha lá, antes de eu poder ministrar aqui para vocês. Às vezes eu acho que a igreja cai no esquecimento, e nós ouvimos tanto sobre amar ao próximo, 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 mas às vezes fica só nas palavras. Às vezes nós temos até aqui, o irmãozinho chega na igreja aqui na terça-feira, aí ele senta do lado direito da igreja, porque do lado esquerdo tem o irmão que o santo não bateu. E nós vivemos hoje a cultura do cancelamento. Nunca foi tão visto nas mídias, Facebook, Instagram, a cultura do cancelamento. Nós vivemos a polarização também, seja era política. E o que isso significa? Hoje, quando se tem uma opinião, ninguém bate de frente com a sua opinião. Você está certo e existe só Deus e você na terra. E numa sociedade repleta, contaminada, imersa numa cultura de cancelamento, num individualismo, uma polarização, seja ela política, religiosa. Quantas brigas você já viu aí no Facebook, no Instagram? Gente, isso é feio, isso não é coisa de crente não. Brigar na rede social, depois você procura a gente aí, pastor Rodrigo, nós queremos orar pela sua vida. Mas o que falta para esse tipo de gente assim como nós? Falta nos sermos encontrados pelo amor de Cristo, aquele que nos amou primeiro. Falta nos vir ao nosso entendimento que o preço já foi pago, que o amor já foi derramado sobre as nossas vidas. Deus não nos ama porque Ele quer algo em troca. Nada que você faça vai mudar o quanto Deus te ama. Nada. Mas será que nós tivemos um verdadeiro encontro com aquele que nos amou primeiro? É interessante aqui que quando Jesus ele veio e consumou essa obra do amor inexplicável, ele muda para nós aqui, essa mudança do mandamento antigo para o mandamento novo, também diz respeito ao pensamento judaico. O judeu ortodoxo, ele pensava que ele tinha que amar somente os judeus. Esse amar ao próximo era entre um grupo restrito. E às vezes eu e você estamos assim. Porque amar o pastor Rodrigo é fácil. Amar os amigos da célula, amar os amigos de ministério, amar o povo da igreja, o povo de Deus é fácil.
Mas e aquele irmão, aquela irmã que pega no seu pé lá no seu trabalho? E os nossos inimigos? E aquelas pessoas que nos afrontam, que nos confrontam? Não é fácil amar essas pessoas, queridos. Mas nós, como cristãos, nós precisamos ter um encontro com o verdadeiro amor. E só assim nós conseguiremos amar uns aos outros. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite, além do amor ser dado de presente para nós, além do Senhor ter nos amado primeiro, o Senhor nos deixa um mandamento. Romanos 13, versículo 8 ao 10, diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Esse texto é muito interessante, queridos, porque nós conseguimos resumir do 5º ao 10º mandamento. Nós conseguimos resumir em amar ao próximo. Vamos fazer uma análise aqui. Não matarás. Se eu amo meu próximo, consequentemente, nós esperamos que você não mate-o. Não furtarás. Se o amor ao próximo é algo exercido no seu coração, logicamente você não vai furtar, você não vai cobiçar, você não vai adulterar. E às vezes não, né? Nós temos vivido uma época que nós esquecemos que o amor ao próximo é um mandamento. O amor ao próximo, Deus deixou ele para nós. Mas é um cumprimento que eu e você temos que cumprir. E é difícil às vezes a gente falar sobre isso, porque virou clichê na igreja, né? Amor ao próximo, vamos amar o próximo, vamos amar o próximo. Mas o que nós temos feito para cumprir esse mandamento? Sabe por quê, queridos? Não só analisando como um mandamento, mas quando nós somos encontrados pelo amor de Cristo, o amor paterno de Deus que nos abraça, que nos constrange, é impossível nós termos ódio pelo nosso irmão. E assim como nós lemos no texto de 1 João, a qual nós começamos essa mensagem, aquele que odeia o seu irmão está nas trevas. E não só está nas trevas, mas ele anda nas trevas. A palavra andar aqui, ela dá sentido de continuidade. Então, se você tem pendências com alguém, se você odeia alguém, você só não está nas trevas, você caminha nas trevas. Você se aprofunda nas trevas. Mas aquele que ama o seu irmão está na luz e caminha na luz. Quando nós entendemos esse mandamento, nós cumprimos esse mandamento em obediência, nós caminhamos na luz. E assim nós somos amadurecidos espiritualmente, nós temos o nosso amor amadurecido, os nossos relacionamentos são amadurecidos. E me recordo agora de um texto de 1 Pedro, que diz que o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor perdoa muitíssimos pecados. Às vezes você tem dificuldade de perdoar aquele irmão, né? Que está devendo para você talvez, ou que fez alguma coisa que você não gostou. Nós temos que ser sinceros, nós somos igreja, nós lidamos com pessoas, as pessoas nos magoam, as pessoas são imperfeitas. E Jesus é muito enfático em dizer para nós amarmos o próximo. E é através desse amor que nós conseguimos, que nós podemos, que nós tomamos coragem, nós somos apoderados para perdoar muitíssimos pecados. Mas também, amar é uma decisão. Amar é uma decisão. Nós vivemos numa sociedade romantizada, né? De séries, muita Netflix, Amazon, Disney Plus. E nós entendemos às vezes o amor como um sentimento. Mas o amor não é um sentimento.
O amor é uma decisão. Amar ao próximo é uma decisão. E quando nós falamos de amar nesse sentido, nós queremos dizer aquilo que você faz além do seu sentimento. Ah, pastor, eu não consigo amar meu irmão do Ministério de Louvor, nós estamos numa intriga lá, ele fez umas coisas, não me agradou, tal, não consigo liberar perdão. Meu amigo, é uma decisão amar essa pessoa. É uma decisão amar o seu inimigo, por mais difícil que seja. A nossa missão como cristãos é amar além daquilo que nós sentimos. É tomar uma decisão. Amém, queridos? Mas também, terceiro e último ponto que eu quero falar com vocês nessa noite, diz respeito à evidência. Porque amar ao próximo, eu entendo como a evidência de um verdadeiro encontro com Cristo. É aqui que às vezes nós separamos os homens dos meninos. 1 João 4, 20 até o 21 diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Se nós formos analisar o pé da letra aqui, meu queridos, esse é um texto difícil de engolir. É que nós romantizamos muitas vezes o amor ao próximo. Mas o amor ao próximo, ele é a verdadeira evidência de um encontro com Cristo. O crente precisa de ser maduro emocionalmente e espiritualmente. O crente precisa saber lidar com conflitos. O crente precisa saber tomar decisões difíceis. E uma delas é amar ao próximo. E se nós afirmarmos, se porventura algum dia nós afirmamos, ou ainda vamos fazer isso, que nós amamos a Deus, mas você tem pendências com o seu irmão, nós estamos sendo mentirosos. A própria palavra diz isso. E é difícil, queridos, porque, como eu disse, nós vivemos na sociedade do ranço, na sociedade do cancelamento. Ser pastor também não é fácil, ser pastor também às vezes sente um ranço. Todos nós estamos acometidos disso, queridos. Mas amar é uma decisão. Vamos continuar aqui. 1 João 3 diz assim: filhinhos, não os amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E talvez aqui seja o ponto mais crítico dessa mensagem, porque até agora nós só ouvimos coisas teóricas, né? Deus me amou, Deus deixou um mandamento do amor, mas a evidência é algo prático, que eu e você precisamos evidenciar. E João diz assim: filhinhos, não os amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O que você tem feito que demonstra amor ao seu próximo? Nós oramos aqui, o pastor Valdemar orou, deu os avisos, e ele fez uma pergunta: quantos de nós ansiamos em ver o reino de Deus nessa cidade? Amém, glória a Deus. Eu desejo, você deseja? Amém. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quando você vê aquele irmãozinho do outro lado da rua, que às vezes você tem uma rixa faz tempo, ou às vezes quando você vê aquele andarilho, quando você vê uma pessoa que não te agrada, qual é o seu posicionamento? Nós ansiamos aqui, meu desejo é esse, o seu desejo também é ver o reino de Deus instaurado, a cidade tomada pelo reino de Deus. Amém, glória a Deus por isso. Mas eu e você como igreja, o que nós temos feito? Sabe, queridos, amar custa e tem um preço. Sabe onde eu vejo isso?
Parábola da ovelha perdida. Custou caro para aquele pastor deixar as 99. Mas ele buscou. Sabe onde nós podemos ver isso? Bom samaritano. Está passando ali no caminho. Custou para ele. Não só dinheiro, mas tempo e tantas outras coisas. Maria de Betânia, amar custou para ela um perfume caríssimo. Amar para Deus custou o seu filho primogênito, por amar a mim e a você. E amar o nosso irmão custa de nós. Tem um preço. Preço este que é de sair do comodismo, de enfrentar as barreiras, de ter conversas difíceis, de ter domínio próprio, não meter a mão na cara do irmão. Amar tem um preço, queridos. E nós queremos sim ver uma cidade onde o reino de Deus esteja instaurado, mas o quanto nós estamos dispostos a pagar o preço. Quanto nós temos evidenciado esse amor? Às vezes você está pensando, não tem problema com ninguém. Mas o que você tem feito que evidencia o amor ao próximo? Meu medo, queridos, é que a igreja caia na rotina e que nós estejamos estagnados quando nós falamos em evidenciar o amor de Deus. Seja em atos, assim como nós acabamos de ler, em ação e em verdade. Eu fui muito confrontado por essa pergunta que eu estou fazendo para vocês. Porque amar ao próximo exige que eu e você saiamos da nossa zona de conforto. Tá bom do jeito que tá, não tá? Você sentado de um lado da igreja, o irmãozinho do outro, aquele parente teu que você nem conversa mais, nunca mais viu ele. Tá bom do jeito que tá. Seu filho almoça num horário, você no outro, vocês não olham um no rosto do outro. Tá bom do jeito que tá. Você chega na sua empresa, você corta caminho porque você não quer encontrar certas pessoas. Queridos, além de encontrados por um amor inexplicável, além de termos uma ordem sobre nós, um mandamento, algo que nós precisamos cumprir em obediência, nós precisamos evidenciar o amor que há em nós. E hoje cedo, eu estava me perguntando, falando assim, nossa, que esse tema é difícil de pregar. E eu pergunto, às vezes você está se perguntando, mas eu vou fazer essa pergunta. O que o amor ao próximo, o que essa mensagem, onde nós falamos sobre um encontro verdadeiro com o amor de Cristo, sobre Ele ter nos amado primeiro, onde nós falamos que Deus nos ordenou um mandamento, nós precisamos agir em obediência, onde nós sabemos que nós precisamos evidenciar esse amor ao próximo, o que isso tem a ver com uma vida abundante? O que o amor ao próximo tem a ver com uma vida abundante? E aí, com a graça de papai, o Senhor ministrou meu coração através dessa frase aqui. Você pode postar no Facebook depois, pode pôr no seu status. Mas uma vida abundante, ela não diz respeito à quantidade de bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, mas sobre a quantidade do amor de Deus que nós derramamos sobre as pessoas. E o Senhor começou a ministrar meu coração essa manhã com essa frase. Porque quando nós pensamos em abundância, nós pensamos em excesso. Agora, uma vida abundante é uma vida que tem excesso do amor de Deus e assim ama o próximo. Uma vida abundante é uma vida tomada pelo Espírito Santo, encontrada pelo amor de Cristo. É uma vida obediente, é uma vida que testifica o encontro que nós tivemos com Cristo. E por isso nós derramamos sobre as pessoas. Nós somos abundantes do amor de Deus. Mas
quero finalizar essa mensagem. O Ministério de Louvor pode subir aqui, por gentileza. Você tem vivido em abundância? Às vezes no seu nome tem várias empresas, vários terrenos, vários carros. Mas você está mal resolvido com alguém, isso tem te tirado o sono. Ou até às vezes você tem pensado assim: poderia estar fazendo mais, poderia estar amando mais ao meu próximo. E eu creio nessa noite que o Senhor está nos convidando, está nos levando a este lugar, a um batismo de amor. A primeiro nós sermos encontrados pelo amor de Cristo. Se você ainda não foi, eu creio que será, em nome de Jesus. Porque só assim nós poderemos dar às pessoas aquilo que nós recebemos de Deus. Segundo, eu creio que como crentes nós seremos obedientes. Eu creio numa igreja obediente, que obedece. Eu creio em adolescentes obedientes. Obedientes à palavra do Senhor. Mas o Senhor nos convida nessa noite a vivermos uma vida abundante, através do seu amor, cumprindo o seu mandamento e evidenciando a transformação causada em nós. Permita que o Senhor fale com você nessa noite, assim como Ele falou comigo. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Quero orar com você. E que você saia daqui nessa noite motivado a pagar o preço. Nós não temos que pagar preço de pecado, porque tudo foi pago na cruz, o maior exemplo de amor pelas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Mas nós precisamos sair daqui decididos a pagar o preço de ter conversas difíceis, de amar o próximo, de resolver feridas, de consertar relacionamentos, de liberar perdão, de abrir os nossos olhos para o necessitado, estender as nossas mãos para as viúvas. Amar é uma decisão, queridos. Pare de se mover por aquilo que você sente. Se você tem problemas com alguém, vai lá e resolva, libera perdão. Mas antes de tudo, tenha um encontro verdadeiro com o amor do Senhor. Sinta-se abraçado pelo Pai. Nós estamos falando aqui de pagar preço. Saia daqui disposto a pagar o preço. E Deus em nenhum momento Ele hesitou, por amor a você, por amor a mim, em doar o Filho dele, para pagar pelos meus e pelos seus pecados. Baixe sua cabeça. Pai, eu quero orar agora, Jesus, por um encontro verdadeiro com o Teu amor, Pai. Encontra a Tua igreja, Jesus. Pai, se ainda há pessoas aqui nessa noite que não tiveram um encontro verdadeiro com o Teu amor, o Teu amor inexplicável, o Teu amor que nos abraça como um Pai, o Teu amor, ó Pai, que sonha conosco, que vibra conosco, que chora conosco, o Teu amor incondicional, inexplicável é o Teu amor, Jesus. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não teve encontro com o Teu amor, Pai, a minha oração é para que o Senhor invada esse coração agora, para que o Senhor invada, ó Pai, com esse amor paterno. E Jesus, nós falamos aqui tanto de amar ao próximo. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor nos amou primeiro. Nós queremos Te agradecer porque o Teu amor chegou aos nossos corações primeiro, e é por isso que nós amamos uns aos outros. Pai, eu oro também nessa noite para que o Senhor venha sobre a Tua igreja, sobre mim, sobre os pastores, com um batismo de amor.
Deus, abre os nossos olhos para o necessitado. Ajuda-nos, ó Pai, a estender a mão, ó Pai, àqueles que têm necessidades. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar as pessoas que passam despercebido. Ajuda-nos, ó Pai, a resolver problemas. Encoraje-nos, ó Pai, a curar feridas, a liberar perdão, Jesus. A minha oração nessa noite, ó Pai, é para que o Senhor tome essa igreja com batismo de amor. Toma-nos, ó Pai, com batismo de amor, Jesus. Que nós sejamos alcançados pelo Teu Espírito Santo, movidos pela Tua palavra, encorajados pelo Senhor, ó Pai. Abre os nossos olhos, Jesus. Abre os nossos olhos, ó Pai, para enxergar o carente, o órfão, para ver, ó Pai, por trás das máscaras, aquela pessoa que nós temos problema no nosso trabalho, nossa faculdade, a nossa escola. Pai, abre os nossos olhos para amar ela. Permita-nos, ó Pai, olhar com os Teus olhos de graça e amor, ó Pai, para os nossos inimigos, para aqueles, ó Pai, que têm agido com afronta sobre nós, aqueles que têm sido pedra de tropeço para nós, aquelas pessoas, ó Pai, que têm perturbado o nosso sono. Jesus, ensina-nos a amar essas pessoas. A verdade, Deus, é que nós não sabemos amar. A verdade, ó Pai, é que nós queremos ser tocados pelo Teu amor. Ensina-nos a amar, Jesus. Ensina-nos, Deus, encoraja-nos. Eu oro, ó Pai, para que essa palavra, assim como a Tua Escritura diz, para que ela não volte vazia. Que o Teu Espírito Santo testifique essa palavra em nossos corações, ó Pai. E que, tomados pelo Teu amor, nós possamos transbordar uma vida abundante através de um encontro contigo. Nos ajuda, Pai. É difícil, nós temos um preço a pagar, nós temos barreiras a enfrentar. É hora de sair do sofá, é hora de resolver as pendências. Mas ensina-nos, ó Pai, motiva-nos a agir em amor ao Senhor e ao próximo, Pai. Transborde em nós, Jesus, do Teu amor. Amém. Amém. Bom, queridos, o meu desejo é que nessa semana você possa ver as oportunidades do Espírito Santo de amar ao próximo. E talvez amanhã, quando você chegar no teu trabalho, você vai ter de cara uma situação difícil, mas que o Espírito Santo te recorde dessa palavra. Encontrados pelo amor de Deus, obedientes a um mandamento e transbordantes, abundantes daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? Quero convidar o Ministério de Intercessão a vir aqui à frente. Enquanto nós cantarmos essa canção, você que está em campanha, você pode vir aqui, nós queremos orar por você. E que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam
para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. O Senhor nos vê, o Senhor nos conhece, ó Pai. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Quero chamar a igreja para levantar as suas mãos diante do Senhor agora. Comece a clamar pela presença do Senhor Jesus. Eu não sei orar como orar. Fique tranquilo, porque confie que o Espírito Santo de Deus há de liberar um clamor sobre o teu coração agora. Você vai orar em conformidade ao Espírito Santo. Você vai interceder conforme o Espírito Santo de Deus deseja que você interceda. Apenas abra a sua boca e permita que Deus venha transbordar a sua boca. Que a sua presença, Senhor, nessa hora venha mover os céus neste lugar. No nome de Jesus, abra a sua boca e permita que o Espírito Santo venha liberar uma intercessão neste lugar. Talvez Ele queira liberar uma intercessão agora sobre a sua casa. Em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, interceda pela sua casa. Interceda pelas autoridades que Deus colocou agora sobre a tua vida.
aquilo que o Espírito Santo está queimando o seu coração, com ousadia, com fé, comece a clamar ao Senhor nessa hora. Clame pela presença gloriosa do Senhor. Espírito Santo, gera uma intercessão agora sobre a tua igreja. Libera um clamor sobre a tua igreja. No nome de Jesus, nós vamos contra essa aflição e clamamos que a paz que excede todo entendimento guarde a sua mente, guarde o seu coração. Em o nome de Jesus, nós repreendemos agora toda ação do maligno contra as nossas vidas, contra a sua família, contra a sua casa. Declaramos o nome de Jesus que as portas do inferno não prevalecerá sobre a igreja do Senhor Jesus. Declaramos o nome de Jesus, declaramos sangue de Jesus, venha cobrir os nossos filhos, venha cobrir nossa casa, venha cobrir o casamento, em nome de Jesus. Declaramos: nenhuma palavra contrária venha prevalecer sobre a tua vida, nenhuma palavra de morte prosperará sobre nós, nenhuma palavra de morte prosperará sobre nós, em nome de Jesus. Não está autorizado o maligno prevalecer contra nós, não está autorizado essa enfermidade destruir as nossas vidas, não está autorizado essa ação do maligno destruir casamentos, destruir os lares, não está autorizado. Nós repreendemos em o nome de Jesus. No nome de Jesus, não está autorizado contra as nossas vidas, nenhuma obra do maligno está autorizado a prevalecer sobre nós, pois declaramos: maior o que está em nós do que está no mundo. Pelo poder do nome de Jesus, se levante na força do Senhor, se levante no poder do nome de Jesus. Toda frieza espiritual, nós oramos agora para o renovo do poder do amor de Deus. Pai, nós clamamos que essa palavra venha se concretizar ainda hoje em nós. Concordamos, ó Deus, um batismo de amor sobre a tua igreja, quebrando, Senhor, toda a frieza espiritual. Nós oramos o nome de Jesus, que o amor abundante do Senhor venha transbordar sobre a tua vida, o amor do Senhor que venha transbordar os corações. Nós oramos: Espírito Santo, traz um convencimento a este coração, que caia por terra, Senhor. Nós oramos toda a cegueira espiritual, pois aquele que é movido por ódio está sendo movido pelas trevas e não sabe para onde vai. Mas nós oramos pela intervenção da manifestação da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Abra-te os olhos, abra os olhos, Senhor, abra o entendimento. Nós clamamos o nome de Jesus, que haja o transbordo do teu amor, Senhor. Nos alegramos em Ti, pois o Senhor nos amou primeiro, conforme ouvimos a Tua palavra. O Senhor nos amou primeiro. Somos amados, aceitos como filhos de Deus. Nós cremos na certeza que somos amados pelo Senhor. Por isso, todo espírito de rejeição nós anulamos agora, em nome de Jesus. Toda carência agora seja preenchido com o amor de Deus, o amor de Cristo. O amor de Deus transborde o seu coração. Você é amado pelo Senhor e ponto final. Nós repreendemos todo pensamento contrário a essa verdade, todo pensamento de destruição, todo pensamento de morte, de sequidão. Declaramos está anulado pelo poder do nome de Jesus. E o amor do Senhor venha brotar, venha transbordar sobre a tua vida, no nome de Jesus. Você crê? Então louve ao Senhor, dê um brado de vitória. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória ao teu nome, Jesus, glória ao teu nome, Jesus.
Ao Senhor Jesus toda a glória para todos sempre. Amém, igreja? Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de você receber a bênção do Senhor, glória a Deus por essa palavra. Vini, que Deus continue te abençoando, viu, precioso? E já está no processo. Logo nós teremos ele aqui ordenado, um pastor consagrado ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus continue te abençoando, viu, precioso? Sua vida. A palavra veio do trono do Senhor aos nossos corações. Que o amor do Pai continue surpreendendo você em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Que o amor do Pai continue surpreendendo você no nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa daquele que deu a sua vida por nós, Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, sim, o Deus vivo, e as consolações, a presença do eterno Espírito Santo que o Pai enviou através do nome de Jesus, o Espírito Santo que o enviou para nos guiar a toda a verdade, para nos ensinar a todas as coisas. Sim, o Espírito Santo continue guiando o seu coração, guiando a sua família, guiando a igreja do Senhor hoje, e que assim seja até aquele grande dia. Quem concorda diz amém e amém. Vamos na paz, queridos. Deus abençoe, amados. Misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora.